Eu não sou de contar histórias, ainda mais essas que mexem com a cabeça da gente. Mas o que aconteceu comigo naquela noite precisa ser falado. Talvez, só talvez, falando sobre isso, eu consiga colocar para fora esse peso que carrego desde então. Quem sabe você, ouvindo essa história, possa me dar uma resposta ou uma explicação que eu não consegui encontrar até hoje. Tudo começou em uma noite como outra qualquer, ou pelo menos era o que eu pensava. Eu estava no meio de uma daquelas viagens longas, transportando carga pelo interior do México. Não era minha primeira vez naquela rota, uma estrada que corta o deserto, longa e reta, onde você pode dirigir por horas sem ver uma alma viva. É um daqueles lugares em que a solidão é tão densa que parece ter vida própria. Naquela noite, o céu estava completamente escuro. Sem luz alguma, além dos faróis do meu caminhão. As estrelas, que normalmente pontuam o céu com sua presença brilhante, estavam apagadas, ou pelo menos assim parecia. O rádio, meu companheiro constante nessas viagens, não estava colaborando. Só chiava, tentando sem sucesso sintonizar alguma estação. Às vezes, eu conseguia captar trechos de músicas. Vozes distantes que vinham e iam com a estática, mas nada que durasse mais do que alguns segundos. E o som do vento parecia diferente. Era como se o próprio vento estivesse tentando me dizer algo, como se sussurrasse através das frestas da cabine. O asfalto à minha frente se estendia como uma fita negra, iluminada apenas pelo farol amarelado do caminhão. O som dos pneus rolando na estrada, o motor roncando em um ritmo constante, tudo contribuía para a atmosfera pesada que se formava ao meu redor. Mas eu estava acostumado, sabe? Já tinha feito aquela viagem dezenas de vezes, e o silêncio da noite nunca me incomodou. Pelo menos até aquele momento. Foi então que eu o vi. Lá na beira da estrada, parado como uma estátua, estava um homem. Ele não fazia sinal de carona, não acenava, nada. Só estava ali, imóvel, segurando algo que parecia um casaco ou uma manta enrolada nos braços. No começo, pensei que meus olhos estavam me pregando uma peça, ou que talvez fosse algum sinal ou marco na estrada que eu nunca tinha notado antes. Mas conforme me aproximei, ficou claro que era uma pessoa. E uma sensação estranha começou a se instalar em mim, algo que eu não conseguia explicar na hora. Mas eu parei. Eu sei que deveria ter continuado, ignorado, seguido em frente, mas parei. Reduzi a velocidade do caminhão, até parar completamente ao lado dele. A luz dos faróis iluminou seu rosto por um breve segundo, e o que eu vi me fez gelar por dentro. Ele tinha uma expressão séria, fria, como se o rosto fosse feito de pedra. Seus olhos, havia algo nos olhos dele que me fez sentir um arrepio percorrer a espinha. Não era apenas o brilho estranho, era a falta de vida, como se eu estivesse olhando para dentro de um poço sem fundo. Sem dizer uma palavra, ele abriu a porta do passageiro e entrou. Eu não sei explicar como ele abriu a porta, porque eu não lembro de ter destravado. Mas ele entrou, simplesmente. O cheiro que veio junto com ele foi imediato e sufocante. Um cheiro forte de enxofre, tão intenso que me fez prender a respiração por um instante. Era um odor que eu nunca tinha sentido antes, e espero nunca mais sentir. Era como se o ar ao redor dele estivesse impregnado com aquele fedor, como se ele fosse a própria fonte do cheiro. Ele se sentou ao meu lado, e o silêncio que se seguiu era perturbador. Não é apenas a ausência de som que eu estou falando. Era como se o silêncio fosse uma presença, algo vivo e palpável que pesava no ar. O som do motor do caminhão parecia distante, abafado, e até o vento lá fora, que antes batia forte contra a lataria, parecia ter parado de repente. Era como se o mundo ao redor tivesse ficado em suspenso. Ele não falou nada, não pediu carona, não explicou o que fazia ali. Apenas se sentou e apontou para frente, indicando que eu devia continuar. E foi o que fiz. Engatei a marcha e segui viagem, com o coração acelerado e as mãos suando no volante. Cada minuto que passava, a tensão dentro da cabine aumentava. Eu não conseguia tirar os olhos da estrada, mas também não conseguia ignorar a presença ao meu lado.
A cada respiração, eu sentia o cheiro de enxofre impregnando meus pulmões, fazendo com que eu me sentisse nauseado. Eu queria perguntar para onde ele estava indo. Queria falar qualquer coisa para quebrar aquele silêncio opressor, mas as palavras simplesmente não saíam. Era como se minha voz estivesse presa, como se algo dentro de mim soubesse que não era uma boa ideia falar com ele. Enquanto dirigíamos, notei que o tempo parecia passar de forma diferente. Não sei explicar, mas a estrada parecia mais longa, os minutos pareciam horas. O relógio no painel parecia andar mais devagar, como se estivesse sendo controlado por outra força. E a estrada? Bom, a estrada que eu conhecia tão bem parecia diferente. As curvas, as subidas, as descidas, tudo parecia estar no lugar certo, mas ao mesmo tempo errado, como se eu estivesse dirigindo por um lugar que era ao mesmo tempo familiar e estranho. Depois de uns 30 minutos, ou pelo menos foi o que me pareceu, senti um impulso incontrolável de olhar para o lado. Talvez fosse o instinto de sobrevivência, ou talvez uma necessidade de confirmar que ele ainda estava ali. Quando virei a cabeça, meu coração quase parou. O banco ao lado estava vazio. O homem tinha desaparecido. Não houve som de porta abrindo ou fechando, nada que indicasse que ele tinha saído. Ele simplesmente não estava mais lá. O choque foi tão grande que quase perdi o controle do caminhão. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui manter o volante firme. O banco onde ele tinha se sentado estava manchado. Marcas de mãos sujas, como se ele tivesse agarrado o assento com força, estavam lá, impressas no tecido. E não eram mãos normais, eram grandes, deformadas, como se fossem de algo não humano. E o cheiro? O cheiro de enxofre ainda estava lá, mais forte do que nunca, impregnando cada canto da cabine. Parecia que o próprio ar estava sendo consumido por aquele cheiro horrível. Eu comecei a sentir falta de ar, minha cabeça girava e a náusea era quase insuportável. Parei o caminhão no acostamento e saí cambaleando, tentando desesperadamente respirar um pouco de ar fresco. O deserto ao meu redor era vasto e silencioso, mas o ar lá fora era um alívio, apesar do frio cortante que me envolveu imediatamente. Meus joelhos estavam fracos e eu mal conseguia ficar de pé. Me apoiei na lateral do caminhão, tentando me acalmar, mas minha mente estava uma bagunça. Eu olhava para a escuridão ao redor, esperando ver alguma coisa, qualquer coisa que explicasse o que tinha acontecido. Mas tudo que eu via era a estrada vazia, a areia do deserto se movendo suavemente com o vento e as estrelas, que agora pareciam mais brilhantes, como se estivessem mais perto. Depois de alguns minutos que pareceram uma eternidade, eu consegui me recompor o suficiente para voltar para o caminhão. Eu sabia que precisava sair dali, que ficar parado naquele lugar não era uma opção. Mas quando entrei na cabine novamente, algo me fez congelar no lugar. No para-brisa, onde antes não havia nada, agora havia uma mensagem escrita com aquela substância escura, a mesma das marcas no assento. Ele está vindo. As palavras estavam rabiscadas de forma irregular, como se fossem feitas às pressas, mas eram claras o suficiente para que eu não tivesse dúvidas sobre o que diziam. Minha mente começou a correr. Quem era ele? E por que estava vindo? Eu não sabia o que pensar, não sabia o que fazer. Mas uma coisa era certa, eu não queria estar ali para descobrir. Acelerei o caminhão, o motor rugindo alto na noite silenciosa, e comecei a dirigir o mais rápido que pude. Cada sombra na estrada parecia ter vida própria. Cada ruído do caminhão soava como um sussurro sinistro. Eu não conseguia me livrar da sensação de que algo ou alguém estava me observando, seguindo de perto, esperando o momento certo para atacar. Conforme eu dirigia, o desespero aumentava. Não importava o quanto eu acelerasse, a sensação de estar sendo perseguido só ficava mais forte. A estrada parecia interminável, como se eu estivesse preso em um loop, dirigindo para sempre, sem nunca chegar a lugar algum. E o cheiro? Aquele maldito cheiro de enxofre parecia estar impregnado nas minhas narinas, me sufocando, me deixando à beira do pânico.
Eu perdi a noção do tempo. Poderiam ter passado minutos ou horas, eu não sei, mas eventualmente comecei a ver as luzes de um vilarejo à distância. Foi um alívio, como se eu tivesse finalmente encontrado uma saída daquele pesadelo. As luzes eram fracas, mas o suficiente para me guiar. Eu estava exausto, mental e fisicamente. Tudo que eu queria era parar, sair do caminhão e sentir que estava em segurança. Quando finalmente cheguei ao vilarejo, parei o caminhão na pequena praça central e saí cambaleando. As poucas pessoas que estavam lá me olharam com curiosidade, mas ninguém veio falar comigo. Talvez eu devesse ter contado a alguém o que aconteceu, mas não consegui. Em vez disso, fui até uma pequena pensão que encontrei e pedi um quarto. O homem na recepção me olhou com uma expressão estranha, mas não fez perguntas. No quarto me joguei na cama, mas o sono não vinha. Fechei os olhos, mas tudo o que eu via eram aquelas palavras no para-brisa, aquelas marcas de mãos no assento e aquele maldito cheiro de enxofre que parecia nunca me abandonar. Passei a noite em claro, acordado, com o coração batendo forte, esperando pelo pior. Mas nada aconteceu. A noite passou lentamente, e com o primeiro raio de sol, eu finalmente consegui relaxar um pouco. No dia seguinte, fui até o caminhão para verificar se tudo estava em ordem. As marcas no assento ainda estavam lá, e o cheiro, embora mais fraco, ainda pairava no ar. Mas a mensagem no para-brisa havia desaparecido, como se nunca tivesse estado lá. Isso me deixou ainda mais confuso, mais perturbado. O que diabos tinha acontecido naquela noite? Eu não consegui continuar minha viagem. Voltei para casa e desde então nunca mais fiz aquela rota. O caminhão, eu o vendi pouco tempo depois. Só de olhar para ele, eu senti aquele frio na espinha, aquele medo profundo que nunca mais consegui tirar de dentro de mim. Desde então minha vida mudou. Eu me tornei um homem mais quieto, mais reservado e até hoje não consigo ficar sozinho em um lugar por muito tempo. Mas às vezes, quando estou em um lugar silencioso, sinto o cheiro de enxofre de novo. E toda vez que isso acontece, fico com o coração disparado, esperando que ele finalmente chegue. Eu não sei quem ou o que era aquela coisa que entrou no meu caminhão naquela noite, mas sei que ainda está lá fora, esperando, rondando, talvez à procura de outra vítima. Essa história não tem um final feliz, nem uma conclusão clara. Tudo que posso dizer é que desde aquela noite, nada mais foi o mesmo para mim. E se você algum dia estiver dirigindo por uma estrada deserta no interior do México e ver um homem parado na beira da estrada, não pare. Siga em frente e não olhe para trás. Pode ser a única chance que você tem de escapar do que me encontrou naquela noite. E é isso. Espero que ao compartilhar essa história, eu consiga finalmente deixar esse episódio para trás, mas de alguma forma, duvido muito. Algo me diz que ele ainda está por aí, esperando, rondando, e que essa não foi a última vez que seu caminho cruzou o de alguém na escuridão daquela estrada solitária. Eu sempre fui um homem de estrada. Desde que me entendo por gente, o ronco do motor, o asfalto passando rápido sob os pneus e o horizonte distante sempre foram parte da minha vida. Passei por muitas coisas nessa vida de caminhoneiro, algumas boas, outras nem tanto. Mas nada, absolutamente nada me preparou para o que aconteceu naquela noite. Eu já ouvi muitas histórias de outros motoristas, histórias de aparições, de postos de gasolina abandonados, de estradas que parecem levar a lugar nenhum, mas nunca imaginei que seria eu a viver algo assim. Era uma dessas noites longas, sem fim, em que você perde a noção do tempo e do espaço. Eu estava no meio do deserto mexicano, onde a estrada parece se estender para sempre, sem curvas, sem movimento, só uma linha reta que divide o mundo em duas partes, o céu escuro acima e o chão árido abaixo. O relógio marcava pouco mais de 2 da manhã e eu já estava na estrada há horas, lutando contra o cansaço que começava a pesar nos meus olhos.
Olhei para o painel do caminhão e vi que o marcador de combustível estava perigosamente perto da reserva. Eu havia calculado mal o consumo, algo raro para mim, mas o deserto faz isso com a gente, mexe com a cabeça, faz a gente subestimar as distâncias, as necessidades. Precisava encontrar um posto de gasolina e rápido, mas a estrada estava vazia, sem sinal de vida por quilômetros. A escuridão ao redor parecia sufocante e o som do motor era o único companheiro que me restava. Foi então que avistei ao longe as luzes de um posto de gasolina. Eu quase não acreditei no que estava vendo. Um posto, no meio daquele nada com luzes acesas, era como um milagre. Reduzi a velocidade e fui me aproximando devagar, sentindo um misto de alívio e desconfiança. Algo não estava certo. O lugar parecia abandonado, mesmo com as luzes acesas. As bombas de gasolina estavam ali, mas estavam cobertas de poeira, como se ninguém as tivesse usado em muito tempo. A pequena loja ao lado estava fechada, as janelas sujas e embaçadas, impossibilitando ver o que havia lá dentro. O lugar estava mergulhado em um silêncio absoluto, um silêncio que não era natural. Eu parei o caminhão ao lado de uma das bombas e desliguei o motor. O silêncio ficou ainda mais pesado, quase palpável. Desci do caminhão, ainda olhando ao redor, tentando captar qualquer movimento, qualquer sinal de vida. Mas tudo estava imóvel, como se o tempo tivesse parado naquele lugar. Foi então que vi um frentista. Ele surgiu de repente, como se tivesse saído das sombras. Era um homem velho, muito pálido, com a pele quase translúcida sob a luz fraca das lâmpadas do posto. Seus olhos eram fundos, pareciam poços sem fundo, e ele tinha uma expressão cansada, como se estivesse ali há mais tempo do que qualquer ser humano deveria estar. Seus movimentos eram lentos, quase arrastados, mas havia uma precisão metódica em cada gesto. Eu fiquei ali parado, observando enquanto ele se aproximava da bomba sem dizer uma palavra. Ele nem me cumprimentou, apenas pegou a mangueira e começou a abastecer o caminhão. Eu queria falar alguma coisa, perguntar se o posto estava realmente aberto, se ele trabalhava ali há muito tempo, mas minha voz parecia ter sumido. Algo no ar me dizia que não era uma boa ideia falar com aquele homem. Enquanto ele abastecia o caminhão, o silêncio ao redor parecia ficar mais denso. Não havia som de vento, de grilos, nada. Apenas o som do combustível entrando no tanque e o clique metálico da bomba, que ecoava no vazio como um sino em uma catedral deserta. Eu sentia o ar ao meu redor ficar pesado, opressor, como se estivesse sendo sugado para dentro de um vórtice invisível. Quando ele finalmente terminou, eu me aproximei para pagar. Peguei algumas notas do bolso e estendi para ele, mas no momento em que olhei para onde ele estava, o homem havia desaparecido. Foi como se ele nunca tivesse estado ali. Olhei ao redor, procurando por ele, mas não havia sinal de vida em lugar algum. O posto estava deserto, como se o tempo tivesse apagado qualquer vestígio de presença humana naquele lugar. O medo começou a tomar conta de mim. Eu sabia que algo estava errado, que aquilo não era normal. Mas ao mesmo tempo, o cansaço e a necessidade de seguir em frente me fizeram agir de forma automática. Coloquei o dinheiro sobre a bomba e voltei para o caminhão. Acelerei e saí de lá o mais rápido que pude, sem olhar para trás. Enquanto me afastava, olhei pelo retrovisor, esperando ver o frentista aparecer de novo. Mas tudo o que vi foi a escuridão engolindo as luzes do posto. Durante o resto da viagem, minha mente não parava de trabalhar. Eu revivia cada segundo daquela experiência, tentando encontrar uma explicação lógica, algo que fizesse sentido. Mas não havia nada. O posto estava ali. Eu tinha abastecido o caminhão, mas o frentista, ele não estava. E o silêncio, aquele maldito silêncio, ainda ressoava nos meus ouvidos. Finalmente cheguei à cidade onde deveria entregar a carga. Descarreguei o caminhão, peguei meu pagamento e me preparei para o retorno. Mas a curiosidade não me deixava em paz. Eu precisava voltar lá, precisava ver o posto de novo, precisava entender o que tinha acontecido. Algo dentro de mim gritava que eu não deveria, que era melhor deixar isso para lá, mas a inquietação era maior.
Eu sabia que não conseguiria descansar sem antes ter alguma resposta. Quando começou a escurecer, peguei a estrada de volta. O sol já estava baixo no horizonte e a noite começava a tomar conta do deserto. As estrelas surgiam lentamente, mas pareciam tão distantes quanto na noite anterior. Eu dirigia em silêncio, concentrado na estrada, esperando ver as luzes do posto novamente. Mas à medida que me aproximava do local, algo começou a mudar. O ar ao redor ficou mais frio, o céu mais escuro, como se uma sombra gigantesca estivesse se aproximando. E então eu vi. As luzes do posto apareceram à distância, do mesmo jeito que na noite anterior. Mas desta vez, eu sabia que algo estava errado. Meu coração começou a bater mais rápido. Uma sensação de pavor tomou conta de mim. Quando finalmente cheguei ao local, estacionei o caminhão no mesmo lugar, mas o que vi me deixou sem palavras. O posto estava completamente abandonado. Não havia luzes, não havia sinal de vida. As bombas de gasolina estavam caídas, enferrujadas, cobertas de poeira e areia. A pequena loja estava em ruínas, o telhado desabado, as janelas quebradas. O lugar inteiro parecia ter sido consumido pelo tempo, como se tivesse sido abandonado há décadas. Me afastei, quase tropeçando, tentando entender o que estava acontecendo. Minha mente estava em um turbilhão. O pânico começava a tomar conta. Voltei para o caminhão e fiquei sentado ali por alguns minutos, tentando processar tudo. Mas a verdade era que eu não tinha uma explicação. Algo sobrenatural tinha acontecido, algo que desafiava toda a lógica, todo o senso comum. Liguei o motor e saí de lá o mais rápido que pude. A estrada à minha frente parecia interminável, o deserto ao redor parecia se fechar sobre mim. Cada sombra na estrada, cada som vindo da escuridão me fazia pular de susto. Eu não conseguia me livrar da sensação de que algo estava me seguindo, algo que não pertencia a este mundo. Durante a viagem de volta, comecei a pensar sobre o que poderia ter acontecido. Será que eu tinha imaginado tudo aquilo? Será que o cansaço me pregou uma peça? Mas por mais que eu tentasse, não conseguia encontrar uma resposta que me convencesse. A imagem daquele frentista com seus olhos fundos e a expressão cansada continuava a me assombrar. E o silêncio, aquele maldito silêncio, ainda ecoava nos meus ouvidos. Finalmente cheguei em casa. Estava exausto, tanto física quanto mentalmente, mas mesmo assim não consegui dormir naquela noite. Fiquei deitado na cama, revivendo cada momento daquela experiência, tentando encontrar algum detalhe que pudesse explicar o que aconteceu. Mas não havia nada, apenas o vazio, o medo e a certeza de que algo muito estranho havia ocorrido. Nos dias seguintes, tentei esquecer o que aconteceu. Voltei à minha rotina, peguei outras rotas, fiz outras entregas. Mas sempre que me encontrava sozinho na estrada, especialmente à noite, aquela sensação de pavor voltava. Eu me pegava olhando para o horizonte, esperando ver as luzes de um posto de gasolina que não deveria estar lá. E quando pensava naqueles olhos fundos do frentista, sentia um calafrio percorrer minha espinha. Eu contei essa história para alguns amigos, outros caminhoneiros, mas ninguém acreditou. Alguns riram, disseram que eu estava inventando, que era só o cansaço me pregando peças. Outros me aconselharam a esquecer, a não pensar mais nisso. Mas como esquecer algo assim? Como deixar para lá algo que mudou minha visão do mundo para sempre? Eu sei que o que aconteceu naquela noite foi real. Eu vi o posto, eu vi o frentista, eu senti o silêncio, o frio, o pavor. E sei que por mais que eu tente fugir disso, sempre haverá algo lá, esperando, observando. Desde então, evito dirigir à noite. Prefiro ficar nas rotas movimentadas, onde há sempre alguém por perto, alguma luz, algum som para me lembrar que estou no mundo real. Mas de vez em quando estou sozinho em uma estrada deserta, não consigo evitar olhar para o lado, esperando ver aquelas luzes novamente. E toda vez que isso acontece, meu coração dispara, minhas mãos ficam frias e a memória daquela noite volta com toda a força.
Eu não sei o que aconteceu e talvez nunca saiba. Mas uma coisa é certa: o deserto esconde segredos que deveriam ficar enterrados. E quem se atreve a descobrir esses segredos, como eu fiz, nunca mais será o mesmo. E essa é a minha história. Não sei se você vai acreditar ou não, mas isso pouco importa. O que importa é que naquela noite eu encontrei algo que não deveria existir. Algo que não pertence a este mundo. E desde então, vivo com a certeza de que o inexplicável está sempre à espreita, esperando o momento certo para se revelar. Então, se você estiver dirigindo por uma estrada deserta e avistar um posto de gasolina solitário, pense 2 vezes antes de parar. Algumas luzes deveriam permanecer apagadas,